Antes do reinado do poderoso tiranossauro, grande parte do mundo mesozoico pertencia aos carcharodontosaurídeos. Esses predadores de topo perfeitamente adaptados, com dentes afiados e serrilhados e que muitas vezes atingiam tamanhos imensos, eram os governantes de seu ecossistema. Algumas das espécies maiores, como o animal que vamos conhecer hoje, eram até capazes de derrubar presas tão grandes quanto saurópodes. O assunto do vídeo de hoje, Mapussauro, não era apenas um dos maiores dos carcharodontosaurídeos, mas também um dos mais recentes. Ele viveu durante a última resistência desses grandes carnívoros, no Turoniano do Cretáceo. Hoje, vamos ficar cara a cara com esse dinossauro em toda a sua glória aterrorizante, enquanto examinamos como o Mapussauro viveu e como ele foi descoberto. O Mapussauro era um dinossauro intimamente relacionado a um dos predadores mais icônicos do Mesozoico, o Giganotossauro. Semelhante ao seu primo, ele era um caçador de proporções imensas, capaz de atingir comprimentos entre 10 e 12 metros ou cerca de 33 a 40 pés. Embora isso seja apenas um pouco menor do que o Giganotossauro, ele era um animal extremamente poderoso que teria dominado o antigo ecossistema da Formação Huincul, no que hoje é a Argentina. Tão semelhante, na verdade, é o Mapussauro ao Giganotossauro, que os dois foram considerados a mesma espécie quando o primeiro foi escavado pela primeira vez. A única maneira que os paleontólogos conseguiram diferenciar os restos do Mapussauro dos do Giganotossauro foi analisando o quadrado, um segmento de osso na base do crânio. No Mapussauro, os ossos não possuem uma segunda abertura no osso quadrado do meio, tendo apenas uma. O quadrado do Giganotossauro possui duas aberturas, permitindo que os cientistas diferenciem os dinossauros. Na vida real, porém, esses dinossauros poderiam ter sido muito mais fáceis de diferenciar, com os dois gêneros possivelmente exibindo padrões, esquemas de cores e revestimentos corporais diferentes. Os dentes do Mapussauro eram longos, curvos e tinham bordas serrilhadas, facilitando o corte da carne das presas. Esses dentes, por sua vez, estavam inseridos em um crânio grande e levemente alongado, com mandíbulas que permitiam ao Mapussauro firmar sua mordida em uma presa enquanto a derrubava. O dinossauro mantinha-se sobre duas grandes pernas, usando a longa cauda afilada para equilibrar o peso e o centro de gravidade. Uma tarefa e tanto para um animal que podia pesar até 6 toneladas. A história de como os ossos do Mapussauro chamaram a atenção dos seres humanos pela primeira vez é notável. Entre 1997 e 2001, paleontólogos do projeto argentino-canadense de dinossauros estavam escavando um sítio na Formação Huinco, na Argentina, próximo à localidade de Cañadón Delgado. Entre os membros da expedição estavam Rodolfo Coria, um paleontólogo argentino conhecido por seu trabalho na descrição e nomeação do Giganotossauro, e Philip J. Curry, um paleontólogo canadense conhecido por fundar o Museu Real Tyrrell e por descobrir vários novos gêneros de dinossauros na Ásia e nas Américas. Incrivelmente, o Mapussauro não foi descoberto sozinho, mas como parte de um leito ósseo que representa entre 7 e 9 dinossauros individuais da mesma espécie. Existem algumas teorias sobre como esses dinossauros morreram juntos no mesmo lugar, e o que isso pode significar para a compreensão do comportamento dos dinossauros. Coria e Curry foram os primeiros a observar que a deposição de numerosos esqueletos no mesmo local pode ter ocorrido ao longo de vários anos ou gerações. E esses espécimes de Mapussauro podem não ter morrido todos ao mesmo tempo. A ideia de uma armadilha para predadores foi considerada um tipo de fenômeno natural onde animais de presa ficam presos, por exemplo, em um poço de piche ou pântano. E por sua vez, os predadores ficam presos quando tentam se alimentar do animal em apuros. Uma armadilha desse tipo pode ter existido ao longo de muitos anos,
e pode ter feito com que indivíduos de Mapussauro, ao longo de gerações, sucumbissem a destinos semelhantes ao tentarem obter uma refeição aparentemente fácil. Outra teoria sobre o motivo de todos esses ossos estarem situados no mesmo lugar pode ser inestimável para entender o comportamento dos dinossauros, especialmente dos terópodes. Será que o Mapussauro e, consequentemente, outros Carcharodontosaurídeos eram caçadores em grupo? Rodolfo Coria especulou exatamente isso, ao falar em uma coletiva de imprensa pouco depois da descoberta do dinossauro. Os Carcharodontosaurídeos sul-americanos normalmente viviam muito próximos de saurópodes muito grandes. Trabalhando juntos, se os animais fossem capazes disso, essas caçadas perigosas e desafiadoras poderiam ter se tornado mais fáceis, reduzindo o risco de fracasso e permitindo compartilhar os despojos com o grupo. Claro, é impossível afirmar se esse realmente era o caso apenas estudando esses ossos, e não há nenhuma outra evidência concreta no registro fóssil para confirmar que os terópodes caçavam dessa forma, mas ainda assim é algo intrigante. Outros terópodes que foram encontrados em leitos ósseos semelhantes incluem Alossauro, Deinonychus, Utahraptor, Pteratofônio, Albertossauro e Daspletossauro, muitos dos quais também foram especulativamente retratados como caçadores em grupo ao longo dos anos. Alguns Carcharodontosaurídeos, como o Tiranotitã, foram teoricamente considerados predadores de emboscada, ficando à espreita em áreas de pântanos e rios, onde grandes herbívoros iam rotineiramente beber água. Não se sabe se o Mapussauro também pode ter agido dessa maneira, talvez combinando paciência com o trabalho em equipe necessário para caçar como parte de um grupo. O Mapussauro viveu em estreita proximidade com o Argentinosaurus, um dinossauro que frequentemente é citado como o maior animal terrestre que já existiu em nosso planeta. Esse enorme titanossauro acredita-se ter sido uma presa fundamental para o Mapussauro, e estudos sobre os dentes do carnívoro confirmaram isso. Os dentes do Mapussauro não serviam para triturar ossos, mas para dilacerar presas, causando grandes danos por sangramento com mordidas sucessivas. Animais como o Argentinosauro seriam extremamente difíceis de derrubar pela força. Então, aplicar uma série rápida de mordidas dolorosas, com potencial para causar infecção e perda de sangue, teria sido muito eficaz. Some isso à teoria da caça em grupo, com vários mapussauros isolando e atacando o mesmo alvo, e surge um método de predação possivelmente muito eficiente. O Argentinossauro também foi retratado como um animal de rebanho, viajando longas distâncias pelas antigas planícies da América do Sul em busca de comida e água. Se isso for preciso, então o Mapussauro teria que planejar cuidadosamente seu ataque para garantir que não acabasse gravemente ferido ou pior. Um Argentinossauro adulto saudável teria sido uma tarefa gigantesca de derrubar. E os carnívoros podem ter mirado em indivíduos velhos, jovens ou feridos para minimizar o perigo dessas caçadas. Independentemente do seu comportamento, estava claro para Coria, Curry e a equipe que o que eles haviam descoberto mostrava outro gênero de grande Carcharodontosaurídeo sul-americano. Ele foi colocado dentro da tribo do Giganotossauro, junto com Giganotossauro, Tiranotitã e Maraxes. O nome Mapussauro combina elementos do Mapuche e do grego antigo e se traduz para o inglês como lagarto da terra. Apenas uma espécie, Mapussauro rosea, foi descrita até o momento. O nome específico faz referência a Rose Letwin, que patrocinou a escavação de Coria e Curry, mas também é uma alusão à cor avermelhada do sedimento que continha os ossos do Mapussauro. O Mapussauro era um habitante da formação Winco, cujas rochas representam uma linha do tempo que se estende entre 97 e 93 milhões de anos atrás. Situada no que hoje é o norte da Patagônia, a formação recebe esse nome por sua proximidade com a cidade de Plaza Winco, na província de Neuquén, na Argentina. Na época do Mapussauro, a paisagem seria muito diferente do terreno rochoso e montanhoso de hoje. No estágio turoniano, acredita-se que essa região era semiárida,
com córregos sazonais aparecendo por toda a Itália em certas épocas do ano. A terra provavelmente era aberta, com pouca cobertura de vegetação. Em toda a formação Uinco foram descobertas plantas como antóceros, hepáticas, coníferas, samambaias e exemplos iniciais de plantas com flores. Argentinosauro, apesar de ser o dinossauro mais famoso da formação Uinco, não era de forma alguma o único saurópode aqui. Limasauro, Sidersaura, Chucarossauro, Choconsauro e o imponente Gorititã também são conhecidos dessas rochas. Alguns desses dinossauros têm melhor representação no registro fóssil que outros. O imponente Titã, por exemplo, é conhecido a partir de 4 indivíduos, com conteúdo fóssil variando de dentes isolados a grandes seções do esqueleto do animal. A maioria desses dinossauros eram titanossauros, um grupo de dinossauros que teve um sucesso imenso durante o Cretáceo e se tornou um dos maiores animais terrestres que já viveram na Terra. O tamanho de alguns desses animais, especialmente o Argentinosaurus, é impressionante e quase incompreensível. Se um humano adulto ficasse ao lado de um Argentinosaurus adulto vivo, a cabeça do humano ficaria apenas um pouco acima do tornozelo do dinossauro. Terópodes de todos os tipos e tamanhos também são conhecidos da formação Uinco e dão uma boa indicação dos principais grupos que eram dominantes na Terra nesse ponto da pré-história. Os Carcharodontosaurídeos estão representados aqui não apenas pelo Mapussauro, mas também pelo parente próximo Maraxes, um carnívoro semelhante que é conhecido por fósseis muito bem preservados. Taurovanador, um Carcharodontosaurídeo menor, também foi encontrado em uma seção vizinha da formação. Os Abelissaurídeos foram outro grupo de terópodes de grande sucesso no Cretáceo. Famosos pelos crânios curtos e profundos e braços muito pequenos. O mais famoso dos Abelissaurídeos foi o Carnotauro, um dinossauro que surgiria no final do Cretáceo. Junto com o Mabusaurus, porém, os cientistas descobriram os restos de Escorpiovenidor, Trucossauro e Ilochalesia. Carnívoros menores e mais discretos também viviam aqui. O Noossauro-Uincossauro corria pelas planícies atrás de animais menores, enquanto o Oviroraptor, um pequeno paraviano parecido com um pássaro, talvez pegasse insetos no meio da folhagem. Também estão presentes aqui os restos de Oniraptor, um possível Megaraptor, Igualixo, um terópode ainda não determinado. Sob as sombras desses dinossauros gigantes, porém, a vida prosperava em todas as formas e tamanhos. Répteis esfenodontes, um grupo representado atualmente apenas pelo tuatara, prosperavam na vegetação rasteira e nas formações rochosas das planícies, enquanto tartarugas descansavam nas margens dos riachos sazonais que surgiam ao longo do ano. Mabussauro foi um dos últimos dos Carcharodontosaurídeos. No estágio tironeano do Cretáceo, cerca de 90 milhões de anos atrás, ocorreu um pequeno evento de extinção que fez com que os últimos Carcharodontosaurídeos desaparecessem. Isso provavelmente pode ser atribuído à perda de presas e habitat. Muitas espécies de saurópodes das quais esses dinossauros se alimentavam começaram a desaparecer, levando também seus principais predadores. Por volta de 89 milhões de anos atrás, os últimos desses incríveis terópodes foram extintos e o cenário estava preparado para o surgimento de novos grupos de carnívoros assumirem o protagonismo. Os Tiranossaurídeos, Abelissaurídeos e Megaraptorídeos. Embora os Carcharodontosaurídeos já tivessem desaparecido, eles deixaram uma marca enorme no registro fóssil. E, por sua vez, na imaginação dos paleoartistas, da mídia e daqueles que têm interesse em dinossauros. Eles permanecem até hoje como alguns dos predadores mais icônicos e impressionantes do Mesozoico, graças aos seus tamanhos imensos e à tendência de caçar os maiores animais do mundo. Espero que os cientistas possam continuar aprendendo mais sobre esses terópodes, para que uma imagem ainda mais precisa possa ser criada.